Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio no qual nós conversamos com pessoas profissionais que são expoentes na sua área de atuação, são profissionais com uma vasta experiência de vida, que podem ajudar muitos alunos e muitos profissionais que têm a ideia de eventualmente entrar na área tributária ou migrar de uma certa área para a área tributária. E hoje nós temos a grata satisfação de receber um profissional que tem nos acompanhado, que tem participado dos nossos eventos, especialmente do Fórum Internacional de Tributação, que é o professor Sérgio André Rocha, professor de Direito Financeiro e Tributário da UERJ, no Rio de Janeiro, é advogado, consultor e parecerista. Eu acho que o Sérgio, se não me engano, deve ter participado, foram 5 fóruns internacionais de tributação, acho que de no mínimo 4 ele participou, à exceção do primeiro, que foi em Porto Alegre, os demais em São Paulo, acho que ele teve participando conosco, e a gente teve a honra de tê-lo presente conosco nos eventos. E, Sérgio, eu queria te agradecer aqui, aceitar o convite para transmitir tua experiência, para conversar conosco sobre a tua carreira. A gente sabe da tua formação, da capacidade que tu tens de concentrar as informações e passar de uma forma muito, muito didática, não só para alunos também, mas como para o público em geral e para a comunidade que trabalha com direito tributário. Então, mais uma vez, obrigado. E eu queria ouvir de ti, Sérgio, como é uma conversa muito informal nossa aqui, eu queria muito mais ouvir de ti, sem prejuízo, né, de eventualmente tratarmos de algum tema da tua especialidade, mas eu queria começar te ouvindo em relação à tua trajetória profissional, como tu começaste na trajetória da área tributária, se foi sempre a área tributária desde o início, se tu tens algum desvio no meio do caminho de advogado de contencioso para advogado e professor parecerista. Então, conta um pouco para nós da tua experiência em todos esses anos aí de estrada como professor e advogado. Felipe, olha, antes de mais nada, bom dia, já que você está aí na frente da janela, está denunciando, né, que a gente está de dia, a gente não sabe quando vão assistir a gente, então, felicidade receber todo mundo aí que vai assistir o nosso vídeo depois. Antes, até como a gente combinou de fazer um negócio bem informal, né, e você falou da minha participação nos fóruns, que são sempre fantásticos. Ano passado, quando começou essa nossa situação desesperadora, eu tinha decidido que não ia cortar o cabelo enquanto não acabasse a pandemia. E eu estava participando do fórum ano passado. E é engraçado que a gente está fazendo essas transmissões ao vivo, né? Você está sempre se vendo, acho que eu nunca me vi tanto. Eu estava participando do fórum e aí vi aquela figura barbuda e cabeluda. Eu falei, não tem mais condições de manter essa... Então, foi uma das muitas vantagens do FIT do ano passado, foi que me fez retomar alguma imagem apresentável, porque foi naquele momento, me vendo na tela, que eu falei, cara, isso passou de todos os limites aceitáveis. Então, decidi finalmente cortar o cabelo depois do fórum ano passado. Mas você perguntou de trajetória, né? E é muito legal ter a oportunidade de falar um pouco disso. Eu sou um sujeito, às vezes, um pouco mais novo do que as pessoas presumem, embora a gente vai ficando mais velho, né? E a idade vai ficando um negócio relativo, né? Então, eu tenho 44 anos e eu me formei muito cedo. Eu me formei com 21 anos, em 1998. Naquele momento, eu estava no dilema, né, que todo aluno, né, em fim de faculdade tem, né, de definir o que queria fazer. Eu venho de uma família de classe média baixa, do subúrbio do Rio. Então, a gente tinha uma situação razoavelmente boa, porque meus pais, eles dedicavam 100% a nós, assim. É engraçado uma coisa, né? A gente tende a achar que essas revoluções do mercado de trabalho, elas são muito contemporâneas, né? Mas eu lembro, meu pai, ele foi vítima de uma dessas mudanças do mercado de trabalho. O meu pai, ele na época dele, você tinha basicamente um mercado desregulado. Então, por exemplo, meu pai não fez faculdade, ele tinha um 2º grau e ele conseguiu ter posições gerenciais de alto nível
sem informação, que hoje seria extremamente difícil. Só que aí ele foi pego pela mudança de cenário, quando MBA, né, e formação, né, acadêmica, e esse é o trabalho importante que vocês vêm fazendo na faculdade, né, porque isso é uma mudança, né? Cada vez mais você tem que investir em conhecimento e formação. Ele foi atropelado por essa mudança de paradigma, um pouco mais velho do que eu, e saiu do mercado de trabalho, basicamente. E minha mãe segurava as pontas, trabalhando demais, e isso impactou um pouco a minha formação como profissional. Primeiro, olhar a situação do meu pai, que quem passa por isso, já passou por isso, sabe como é difícil, né, para uma pessoa que quer trabalhar e não conseguir, né, espaço. Por isso, volto a dizer, muito importante, né, esse trabalho de capacitação que a faculdade faz. E, por outro lado, eu tive muito esse exemplo da minha mãe, de, cara, apertou, vamos trabalhar. Minha mãe é médica, e o médico tem essa vantagem, né, que trabalhando ele vai conseguindo, né, e foi assim que eu, foi nesse ambiente que eu me formei em 1998. Durante a faculdade toda eu queria fazer concurso público, queria ser defensor público, né? E aí, na época, eu me lembro que tinha aquele encarte do jornal Globo, Boa Chance, que era basicamente um caderno de empregos. E tinha lá uma notícia de abertura de programa de trainee da finada Arthur Andersen, né, que para os mais novos, né, era uma empresa de auditoria, como a Price, como a EY, a KPMG, a Deloitte. Hoje a gente fala em Big Four, né? Na época eram as Big Five, um pouco antes tinham sido Big Six. Big Six. Então, ali, quando eu olhei aquele negócio no jornal, estava lá empresa multinacional, treinamento no exterior, não sei o quê. Eu falei, pô, eu vou mandar currículo para isso aí. E mandei. Eu fiz 2 processos lá. Fiz um processo em 1997, um ano antes de formar. E foi um processo que eu cheguei até o final. E na última fase do processo, eu claramente fui discriminado. Você vê aquela coisa, né, que pela minha posição de privilégio, né, por ser um homem branco e tudo mais, a gente normalmente não passa por isso, né? E quando eu cheguei no final da entrevista, naquele caso, o sujeito que me entrevistou, ele veio com uma conversa esquisita, tipo, vocês conseguem pagar as contas bem? Não sei o que, uma coisa... E acabou que eu não entrei, né, nesse ano. No ano seguinte, eu me inscrevi de novo. E aí fui até o final, novamente, do processo, e você vê como a coisa né? Nessa segunda vez, eu bati de frente com um cara que tinha vindo do mesmo bairro que eu. Ele falou assim, pô, você é de Ramos? Eu falei, sou. Ele, eu também. Você soltava pipa no viaduto? Eu falei assim, aí ficou engraçado que rolou aquele match inverso, né? Do tipo, ó, eu vou te ajudar. E dali eu entrei na Andersen, e sem jamais ter sonhado em trabalhar com tributário. Na verdade, eu tive uma boa resistência pelo menos no primeiro ano. Tipo, pô, o que eu estou fazendo aqui? Assim, estudava mais direito civil, direito constitucional e tal, e tive alguma resistência no primeiro ano. Mas depois, o tributário, ele entrou para a minha vida de uma maneira que hoje é difícil entender aonde eu começo e termino, e o direito tributário, assim, é uma simbiose. Isso é uma coisa que eu sempre digo também, principalmente meus alunos de graduação. Eu acho que talvez pessoas de vários estágios profissionais assistam a gente. Se a gente tem que deixar a vida surpreender a gente um pouco também, né? Quando a Andersen me chamou para entrar, eu tinha uma inscrição para um cursinho preparatório na Escola de Magistratura aqui do Rio, para seguir o caminho que eu tinha desenhado de fazer concurso público, e eu tinha uma oferta de emprego
da Arthur Andersen. Na época a gente ganhava, se não me engano, R$ 678. E aí, cara, carteira assinada versus vida de concurso. Eu não tinha, naquele momento, não tinha a menor dúvida, emprego de carteira assinada. Então, se você me perguntar por que eu entrei na área tributária, eu entrei na área tributária por conta de um emprego com carteira assinada. O resto foi acontecendo depois, né? E foi essa surpresa que hoje me faz estar aqui e realmente eu dou a sorte de fazer algo que eu gosto demais. Não sei se eu me estendi demais nesse primeiro ponto, mas se perguntar isso, como eu comecei por acaso, eu comecei pela minha contingência, pela minha situação da época e porque não tive coragem de virar as costas para o emprego. Eu não sabia o que a Andersen fazia. Eu não tinha ideia de para que eu tinha sido contratado, mas estava todo feliz que tinha conseguido um emprego e ia começar a ganhar o meu próprio dinheiro e tudo mais. Né? Mas Sérgio, conta um pouco para nós, porque tu tivesse a oportunidade, vindo de um curso de Direito, de trabalhar numa empresa de consultoria, que o viés tem a área do direito tributário, mas o viés também é muito contábil de consultoria. Tu fizesse um curso de contabilidade, a gente sabe que o tributário, a pessoa precisa ter uma bagagem não só de direito, mas de outras áreas. Tu tivesse curso de contabilidade internamente, foste procurar algo no mercado, qual a tua história? Então, cara, eu acho que esse teu ponto é muito importante, porque a gente tem que entender o seguinte, né? O direito tributário ele é vasto demais. Às vezes eu vejo as pessoas que dizem, eu tenho que estudar contabilidade. Não sei se você tem que estudar contabilidade, depende muito do que você faz. Você pode ser um excelente advogado de contencioso tributário, principalmente judicial, e não saber nada de contabilidade, ou ter um conhecimento residual de contabilidade. Você pode ser um grande especialista em tributação indireta, em ICMS, e também ter um conhecimento residual de contabilidade. Agora, realmente, se você vai ser um consultor na área do imposto de renda, você tem que conhecer contabilidade até um certo nível. Com a virada do nosso padrão contábil para o IFRS, é muito difícil para nós dominarmos a contabilidade no nível que os contadores dominam. Né? Então, mas é lógico, você não pode ser cego, você tem que até para poder conversar, né? Senão, dependendo do tipo de discussão, se você não tem uma base razoável, você não consegue nem conversar e entender o que você está dizendo. Né? Então, assim, eu acho que existe uma certa mitologia em relação à questão da contabilidade. Primeiro que a contabilidade ela é, em grande medida, uma prática. Né? Então, assim, se você estuda, aprende e a sua atividade profissional não te leva a usar aquele conhecimento, como quase tudo na vida, a gente vai esquecendo. Né? Então, eu vejo muitos jovens com essa coisa de que eu preciso fazer contábeis. Será que precisa fazer contábeis? Né? Depende muito do que você faz. No caso das auditorias e das consultorias, o que acontece é que, em grande medida, eles treinam o profissional. Né? Isso era muito mais verdade quando eu entrei na Andersen, talvez, do que é hoje. Né? Por exemplo, quando eu entrei na Andersen, a gente ficava, antes de pisar na empresa, a gente ficava um pouco mais de um mês, num curso de contabilidade. Né? Então, era aula todo dia, de manhã ao fim do dia, com provas e tudo mais. E depois a gente tinha mais um mês de curso de impostos. Porque é isso, você pega o sujeito na faculdade, seja qualquer delas, o sujeito não conhece imposto de renda, ICMS, não conhece os tributos, né, de uma perspectiva mais prática. Né? Então, a gente ficava ali em 2 meses de treinamento antes de pisar na empresa. E depois a gente tinha ciclos de treinamento. Hoje em dia, não que deixe de ter treinamento, mas, infelizmente, até porque cresceram demais as empresas. Né? Essas empresas cresceram muito, né? Comparativamente ao que era o tamanho da Andersen quando eu comecei em 98. A gente vai chegar lá, mas, por exemplo, até 2013 eu era sócio da Ernest. É outro mundo. Eu quando voltei para a auditoria, em 2010, eu encontrei uma realidade muito diferente da realidade que eu deixei, né, em 2001, se não me engano, quando saí da Andersen. Então,
Então, eu não acho... Inclusive, eu digo para os meus alunos e alunas na faculdade que ainda hoje eu acho que a auditoria é um dos grandes caminhos para começar na área tributária. E tem esse espaço para o advogado, né? Agora, tem que ser um advogado que tenha interesse por conhecer outros conhecimentos, outros saberes. Eu acho que é óbvio que nos dias de hoje, quanto mais saberes você conseguir acumular, mais equipado você vai estar para lidar com os problemas que são multifacetados, né? Saberes não só técnicos, saberes setoriais, né? Você conhecer os setores, conhecer as empresas. Tem alguns setores que, se você não conhecer as operações, você não tem muito como trabalhar. O setor financeiro, você não conhece o que os bancos fazem profundamente, você tem muita dificuldade, porque não é questão de interpretação da legislação, você não está entendendo o fato sobre o qual você vai. Um setor que eu trabalho muito aqui no Rio, setor de petróleo e gás, é a mesma coisa, assim, são setores que têm especificidades significativas, que a gente tem que conhecer também. Então, não tive esse bloqueio. Eu tive um pouco, como eu te falei, né? O meu primeiro ano na Andersen foi muito difícil, porque eu ainda era concursando de uma certa maneira, e que foi uma coisa que eu acho que ser concursando me ajudou muito na vida, porque me deu hábito de estudo, né? Então, por exemplo, na Andersen a gente começava às 9h, né? Eu chegava lá normalmente 7 da manhã, e de 7 às 9 eu estudava, que como eu continuava querendo fazer concurso público, eu continuava estudando. Então, eu estou aqui com a minha carteira assinada, mas o meu sonho ainda era fazer concurso público, não era seguir na atividade privada. Eu só fui deixar a ideia do concurso público, eu acho, porque naquela época essas posições públicas pagavam bem menos do que é hoje, e em coisa de 2, 3 anos eu já estava ganhando no nível do que seria o salário de entrada dos concursos que eu estava almejando fazer, que talvez fosse difícil, considerando os salários de entrada de hoje e a remuneração de mercado que você vai conseguir em 2, 3 anos. Mas naquela época foi isso que aconteceu, e aí deixou de fazer sentido financeiro. Você fala, eu estou ganhando mais dinheiro no setor privado do que eu ganharia. Isso aconteceu muito rápido, né? Menos porque eu tivesse, de alguma forma, ganhando demais, mas mais porque naquele momento os salários dos concursos... Eu queria muito ser defensor público, eu tinha esse negócio que eu ia ser advogado de quem não tinha dinheiro para pagar advogado, tanto que durante toda a faculdade eu fiz meu estágio na Defensoria Pública. Primeiro numa vara criminal e depois foram 1 ano e meio em varas cíveis. Mas você vê, de defensor público a tributarista, né, cara? Mas olha que interessante tu falasse dos conhecimentos, né, e que tu tivesse a possibilidade de ter cursos internos dentro da Arthur Andersen. E isso é o que a gente na faculdade percebeu, né, o espaço que tinha no mercado, porque na faculdade de Direito nós temos aí praticamente 2 ou 3 semestres, no máximo, de Direito Tributário, né, um pouco de Direito Societário. Quem vem do Direito não vê Contabilidade, e tem um espaço muito grande realmente para capacitação. E eu ouvindo a tua conversa, me lembrei também que eu já fui também curador ativo da vara de família, e a gente vai por eliminação entendendo que não é aquilo que a gente quer fazer da vida, e que nem tu dissesse, a vida vai te levando. E hoje tu tens uma posição, Sérgio, que muitas pessoas gostariam de ter, que não estar trabalhando no contencioso e ter uma carteira de clientes de pareceres. E isso, inevitavelmente, vem com uma formação muito sólida que tu tens com base no estudo, né? Na perseverança no estudo e na própria organização do teu estudo. Fala um pouco deste caminho, porque muitas vezes é o sonho de muita gente ser um parecerista, e o que precisa fazer para ser um parecerista. Se é que tem alguma fórmula para isso, né? Não sei se tem exatamente uma fórmula, mas eu acho que tem algumas coisas que você tem que fazer pelo caminho. Primeiro, assim, eu dei sorte de muito cedo eu ter tomado gosto por escrever. Eu publiquei meu primeiro artigo com, 21 anos, meu primeiro livro com 23, 24. E ali eu fui tomando
uma coisa engraçada aconteceu comigo quando eu entrei na Andersen, e a Andersen tinha um ambiente de muito estímulo, né? As pessoas eram boas, era um estímulo técnico muito grande. E depois a gente vai falar um pouco sobre isso, então a gente pode até falar agora, assim, porque, fazendo um parênteses na sua pergunta, tá? Eu sempre digo, a carreira privada é uma carreira de vendas, né? E as pessoas têm que entender isso. Carreira privada é uma carreira de vendas. Em algum momento, você tem que virar um vendedor. Esse conhecimento técnico sólido, ele é a priori, você tem que ter. Ou, eventualmente, você pode até nem ser tão sólido e compensar sendo um bom vendedor. Mas, assim, no final das contas, eu vejo isso, como eu te falei antes, estou com 44 anos. Nessa minha faixa de idade, cara, você vê carreiras se desintegrarem. Por quê? Porque a pessoa construiu uma carreira até boa tecnicamente, mas não deu o passo adiante, que é você. Alguém tem que estar disposto a te entregar dinheiro para você fazer alguma coisa para elas. Lá na frente, é isso. Então, a pessoa que está buscando conhecimento aí na faculdade, está construindo, ela está construindo uma carreira para chegar nesse ponto em que você vai vender a sua força de trabalho. Se você não consegue fazer essa transição, então acho que a gente tem etapas profissionais. A gente tem um período em que a gente é mais técnico do que captador. Ou seja, você é um instrumento para quem vende. Só que chega uma hora que você vai ficando caro para ser instrumento. E o sujeito que está vendendo, ele consegue te substituir por um instrumento mais barato. E aí vai falar assim, mas que injusto. Justo ou injusto é a vida como ela é. Se você não se capacita para virar esse sujeito que vende e que vai abrir espaço para novos técnicos, você está morto. Tá? Então, assim, é muito raro a estrutura que tem espaço para técnicos muito sêniores. E mesmo quando tem, na primeira crise, esse pessoal é o primeiro que recebe o cartão amarelo, depois o cartão vermelho. Então, pensando uma carreira em longo prazo, primeiro vem a capacitação técnica, e eu sempre fui do técnico, sempre fui de estudar muito, então é óbvio que isso é importante. Agora, chega uma hora, e quanto antes a pessoa perceber isso, mais fácil dela conseguir fazer a transição, chega uma hora que você vai ser demandado a faturar. E se você não fatura, você vai perder espaço. Mesmo que você não perca o emprego, você vai ter uma posição de segundo plano, vão te remunerar pior. E aí vem um dos aspectos que eu acho, que eu vejo nas pessoas, que é o espelho torto. Que é a pessoa que não tem percepção externa, e olha o mundo a partir de si. E aí fica revoltada, que absurdo, eu sou fantástico. Às vezes nem é tão fantástico assim, mas eu sou ótima, a estrutura não me valoriza, não sei o quê, mas vai valorizar por quê? A finalidade dessa estrutura é gerar receita e distribuir resultado. Se você não faz parte da engrenagem que viabiliza a geração de receita e gestão de resultado, você em algum momento vai sair. Então, acho que foi um parênteses longo, mas acho que isso é uma coisa importante para quem está começando uma carreira. Você tem que olhar lá na frente. Lá na frente, você vai ser um vendedor, não gosta de vender. Vai fazer um concurso público. Exatamente. Pega uma franquia. Vai ter que vender também, Mas alguém vai vender para ele. A atividade do prestador de serviço vai para a empresa, vai fazer uma carreira de empresa, que é um outro caminho legal também. E aí são outros desafios, é gestão de budget, é gestão de prestadores de serviço, é gestão de stakeholders internos, é outro tipo de skill. Mas como prestador de serviços, independentemente do tamanho da estrutura, você vai ser um vendedor em algum momento. Aí você perguntou como é que foi essa trajetória. Eu estava falando, desculpa, Felipe, nesse parênteses sem fim,
Cara, muito cedo eu tomei gosto por esse negócio e eu comecei, eu criei um mantra que era: eu vou investir em mim, independentemente da estrutura onde eu estou. Né? Então, assim, eu sempre investi na marca Sérgio André. Eu sempre tive um plano para o Sérgio André para além do escritório onde eu estava naquele momento. O que eventualmente pode até ter prejudicado o meu crescimento na estrutura onde eu estava, porque eu não estava 100% olhando para aquele, eu quero. Não, assim, isso aqui é legal, eu estou me dedicando, tal, mas eu tenho um outro projeto que sou eu mesmo. E vou investir na minha capacitação, no meu conhecimento, e mais, que aí é o salto, como é que você faz? Como é que você faz o salto para ser, né, de um cara que produz tal, para ser um parecerista? É você... o que é o parecerista? Né? O parecerista, ele vende reputação. Né? Então, você tem que fazer com que o outro te veja como alguém que tem aquele conhecimento. Não basta ter o conhecimento. Quantas dezenas, centenas, talvez, de novos doutores a gente tem esse ano? Quantos deles viram pareceristas? Talvez nenhum. Porque não basta você ter uma formação muito boa. Né? Você tem que ter uma formação muito boa e que as pessoas, né, te percebam como alguém que tem o conhecimento, mas não só isso. Eu acho que no caso do parecerista, e isso eu tento pautar muito a minha produção e as coisas que eu faço, você tem que ser coerente, né? E independente. Eu acho que eu venho conseguindo fazer as duas coisas. Eu manifesto as minhas opiniões, sejam elas entendidas como favoráveis aos contribuintes, sejam elas entendidas como favoráveis à fazenda. Eu não tenho time. Eu tenho as minhas convicções, elas podem estar erradas, certas, podem estar mais certas do que erradas, mas assim, eu acho que o trabalho do parecerista ele é diferente do trabalho do advogado. Então, como eu ainda faço um pouco das duas coisas, embora hoje eu seja mais parecerista do que consultor, a minha formação foi de consultoria. O consultor é diferente. A atividade do consultor não é dar convicção, é dar opções e consequências das opções. Então, assim, dado esse conjunto de fatos aqui, olha, você tem essa porta 1, a porta 2, a porta 3. As consequências possíveis de cada uma dessas portas são essas aqui. Olha, essa interpretação ela é mais conservadora, tem duas soluções de consulta, então a estabilidade dessa decisão ela é maior. Essa interpretação 2 gera uma tributação menor, mas olha, a Receita claramente desconfia, mas parece que o CARF tem uma chance boa de êxito, seja no CARF, seja no Judiciário. Olha, essa posição 3 ela é bastante agressiva. Não só você vai ser autuado, mas acho que a sua chance de êxito lá no fim não é boa. O consultor, ele né, apresenta possibilidades de interpretação e consequências. Como parecerista, eu não estou ali para dar opções, eu estou ali para dar convicção no que eu acredito. Então, é um trabalho completamente diferente. Então, ali eu só escrevo um parecer se eu estou convencido de que aquilo que eu estou escrevendo, primeiro, é a melhor interpretação e, segundo, é coerente com a minha produção como um todo. Então, a atividade do parecerista ela é muito diferente da atividade do consultor. Eu ainda tenho as duas, que é diferente também da atividade do advogado de contencioso. Aconteceu comigo há pouco tempo atrás, me chegou um cliente novo com um caso. E aí falou, olha, a gente queria um mandado de segurança. Aí eu falei para ele, olha, não é bem a minha linha de atuação, como você falou antes, eu fiz muito contencioso na vida, mas de um tempo para cá eu faço menos, não é que eu não faço nenhum, mas assim, eu não vou ao mercado... Não faço questão de... Eu não vou ao mercado porque é aquilo. Eu acho que a atividade de contencioso ela concorre com a minha atividade de parecerista. Concorre não só porque, como parecerista, os meus clientes são principalmente os colegas advogados,
mas também porque eu acho que a atividade de contencioso ela é parcial e a atividade do parecerista ela é imparcial. Então, se eu sou um advogado de contencioso, eu estou lá defendendo aquelas posições como parte. E aí, em algum momento, eu acho que isso cruza com a atuação do parecerista. Então, eu tenho um contencioso muito residual e, normalmente, em situações que eu tenho posições já muito claras. Algumas questões de tributação internacional. Você não faz isso aqui? Eu faço. Aí, nesse caso, me veio esse pedido de uma ação judicial, de mandado de segurança, e eu falei para ele, eu não estou confortável. Era um bid envolvendo o escritório, eu não fico confortável de participar de um bid para fazer mandado de segurança, concorrendo com escritórios e tal, isso não é bem o que eu venho fazendo. Mas aí eu falei, olha, mas eu acho que você não devia ir ao judiciário. E aí, vê que é a cabeça do consultor que é diferente da cabeça do advogado de contencioso. Advogado de contencioso só vê mandado de segurança pela frente. Eu falei, olha, olhando o que você me disse e com o que eu conheço do que é a Receita Federal, você tem uma chance boa de êxito fazendo uma consulta à Receita. Aí, não, mas por consulta, aquele receio, né, que as pessoas têm em relação à consulta e tal, eu falei, olha, primeiro que era uma situação muito específica, é até difícil você impetrar um mandado de segurança que você não tem, a gente não sabe qual é a posição oficial da Receita, a Receita não tem uma posição sobre isso. Então, você meio que está criando um ato coator que não existe. Você está botando palavras na boca da Receita Federal que ela nunca disse. E falei, olha, e acho que a chance de uma decisão favorável numa consulta não é desprezível. E aí, vou pensar no que você falou e tal. Paz, passaram 2 semanas, saiu uma solução de consulta da COSIT num caso equivalente favorável à empresa. Poxa. Eu mandei para ele, falei, olha, a gente pode não ter feito o trabalho lá atrás, mas a estratégia você vai ver que está correta, adequada. Então, até volta um pouco, eu estava te dizendo no início, assim, a tributarista tem vários. Tem um tributarista de M&A, que é diferente do consultor. O tributarista de M&A, ele vai ter que conhecer um societário forte, né? Ele vai ter que ter um conhecimento contábil, mas aí não é um conhecimento contábil genérico, é um conhecimento contábil específico das operações de combinação de negócios. Né? Então, eu fui tributarista de M&A um período da minha vida. É uma rotina bastante sacrificante. Né? O advogado de M&A ele está sempre num deal, né? E o tributarista no M&A ele é meio que um acessório, o que não é tão fantástico, né? Porque, no fundo, você não está negociando o deal, você está dando suporte nos aspectos tributários, que às vezes até gerava também uma certa percepção de, pô, estou sendo explorado aqui, porque muitas vezes o grande pulo do gato era o tributário da operação, mas você não estava ali na lida da negociação e tal. Então, acho que voltando à tua pergunta até anterior, assim, a gente tem várias carreiras dentro do tributário. E é lógico, você pode ter... Eu conheço poucos profissionais que são igualmente bem-sucedidos em várias delas. Normalmente, você vai ter preferências, né, e tal, não completamente excludentes. Você tem, por exemplo, a área de comércio exterior e aduaneiro, é um outro bicho. Toda a parte de regimes especiais, de classificação aduaneira, que também exigem conhecimentos não necessariamente jurídicos. Então, tem muito campo. Né? Agora, o que eu acho que é muito importante, aí, mais uma vez, a relevância da faculdade e que as pessoas também, principalmente as mais novas, não dão conta, que é o quanto são importantes os nossos relacionamentos. Porque quando os cabelos brancos chegam, né, cara, as pessoas que você conheceu ao longo da estrada, a marca que você deixou nas pessoas, e por isso que eu confesso, cara, eu nunca entendi porque as pessoas são ruins com as outras. Porque pode ser que elas não tenham aquele sentimento altruísta, fraternal, mas é egoísmo. Se não for pelo outro, que seja por você. Uma coisa que eu tive durante a minha carreira, eu passei por vários lugares. Por quê? Eu sempre tive a premissa de que se me ofereceram uma coisa melhor, ou o relacionamento que eu estou
vai me valorizar e vai me oferecer igual, eu vou embora. Não era assim uma coisa... Aí ficava... Sempre tem terroristas, né? Sua carreira vai acabar, você está pulando muito e tal, você vai ser mal sucedido. Eu passei por diversos terroristas ao longo da carreira. E as pessoas tendem a desincentivar aquilo que elas não fazem, né? Como desincentivar na minha carreira acadêmica? Demais, em diversos momentos. Eu lembro que cheguei num escritório grande em 2007, quando eu fui trabalhar mais com M&A, e um dos grandes sócios do escritório falou assim: você não acha que já publicou o que tinha que publicar pela vida, não? Você já publicou, você já fez, agora foca aqui no escritório. Que é isso? É um misto de egoísmo com a necessidade de diminuir aquilo que você não tem. E, infelizmente, a gente tem que ter essa leitura das pessoas, né? Então, egoísmo, porque para ele fazia muito mais sentido que eu estivesse ali trabalhando dentro do escritório o tempo inteiro, pensando só no escritório. E, como eu falei antes, eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre estava ali no escritório, trabalhando, fazendo o meu, mas pensando no Sérgio André. Né? Como é que eu vou posicionar o Sérgio André para chegar onde eu quero chegar? E essa coisa de tentar diminuir o que você não faz, que eu acho que é uma coisa muito ruim no ser humano, né? Mas, assim, então, assim, valoriza, né? E que hoje, se pensar da perspectiva de recursos humanos, né? Você ter pessoas com perfis diferentes agrega ao mercado, ao ambiente de trabalho, não desagrega, né? Então, assim, ao longo do tempo, cara, teve muita gente, né, chovendo pedra, mas a gente tem que, né, fixar, não. Eu acredito nesse caminho aqui e tal. E por fim, eu sei que eu estou falando demais aqui, vou te passar de volta a palavra, cara. Uma coisa que você falou do estudo, né, cara? Eu não sei se foi a questão de ser concursando ou não. Tem uma outra questão também, que é a partir do momento que você vai se sentindo bom naquilo que você faz, isso aconteceu muito comigo, talvez seja uma patologia, né? Aí só o divã. Mas a partir do momento que você vai sendo reconhecido como alguém relevante naquele contexto e alguém que contribui de alguma forma, e eu acho que eu consegui isso, pelo menos isso gera em mim uma necessidade de fazer em maior intensidade aquilo que eu já vinha fazendo para não perder aquele feedback positivo. Isso, cara, eu tenho isso dentro de mim desde a Anderson. Né? Cara, assim, vou falar aqui maluquices minhas, tá? Mas, por exemplo, cara, todo 31 de dezembro, normalmente eu estou estudando. Né? Hoje nem tanto, porque eu sou já um homem velho, né, cara? Mas eu lembro quando eu era mais moleque, eu ficava naquela pressão do tipo assim, cara, tá todo mundo embriagado e eu tô estudando, naquela assim, tô concorrendo com o mundo e eu tô fazendo aquele a mais que ninguém tá fazendo. Né? Teve uma época ali, 20 anos alto, antes dos 30, cara, deu algumas vezes não consegui dormir porque não tinha estudado, assim, não aprendi nada hoje. De repente, levantar na madrugada, tipo, cara, tô ali, não consigo pegar no sono, aí levanto, vai no escritório, estudo um troço, falo assim, agora eu posso dormir, aí voltar. Assim, isso é patologia, né, cara? Como eu falei, isso aí é psicanálise braba para entender esses processos. De alguma maneira, eu acho que tem, e aí voltar lá no início, né, tem a coisa daquele trauma do meu pai, né, de ter visto alguém que claramente inteligente, claramente capaz e que, de repente, ficou de fora, né, das possibilidades de trabalho e acho que isso é difícil isso não ficar, né, cara, como algo que te acompanha, né? Como eu falei no início, eu acho que esses dois exemplos, né, do que aconteceu com meu pai e de como minha mãe teve que dar ali o suor para, sabe? E então, assim, trabalhar sempre fez muito parte desse meu desse meu contexto e tal. Então, é isso, Felipe. Deixa eu te passar de volta a palavra, cara, que eu estou falando aqui há um tempão. Eu sou extremamente falastrão, cara. Eu nem sei quanto tempo a gente já estourou aqui do que você tinha programado. Eu não sinto que estou falando demais, cara. Então, desculpa. Poxa, Sérgio, nossa conversa está super interessante. Não sei te dizer, te afirmar se é uma patologia, mas com certeza te afirmo que o estudo certamente fez uma diferença ao longo da tua carreira, isso sem dúvida nenhuma.
E eu queria te ouvir. Certamente nós vamos ter aí assuntos técnicos também para falar ao longo do ano. Nós queremos te ouvir também em relação ao imposto de renda, que é uma área que tu domina, que haverá uma transformação no imposto sobre a renda. Mas nessa nossa conversa aqui, eu queria te ouvir para finalizar, Sérgio, e até se tu quiseres deixar alguma dica de carreira para alguém aqui no nosso bate-papo. Diante dessa transformação, nós começamos até antes da nossa conversa gravada aqui, estávamos falando sobre a transformação que a pandemia e o meio digital provocou nas relações entre as pessoas e também no meio profissional. E a gente falou também muito aqui de conhecimento de estudo. Que cenário que tu vê daqui para frente, até porque a gente conversou que isso mudou a tua própria rotina de vida, né, profissional. Que cenário tu vê daqui para frente com o advento da tecnologia, que cada vez aproxima mais? Nós estamos falando eu de Porto Alegre, tu do Rio de Janeiro, fazendo um encontro aqui como se nós estivéssemos na mesma mesa, aqui em Porto Alegre ou no Rio. Então, eu queria que tu terminasse com uma exposição aí, um pensamento de para onde nós vamos, se é que a gente sabe para onde é que a gente vai, diante desse cenário que a gente foi pego de surpresa. Cara, essa é uma ótima pergunta. Assim, eu acho que eu começaria dizendo algo que eu já falei e que não fica velho nunca, que é, acho que mais do que nunca a gente depende das relações que a gente constrói, né? Eu acho que uma das dificuldades dessa mediação digital, né, é que é mais difícil a gente construir relações com uma profundidade um pouco maior. Aquela que vem de quando você almoça, quando você toma uma cerveja depois do fit, né? Ou seja, aquele engarrafamento que você pega junto, indo para Congonhas, e são memórias, né, que vão fazendo. Eu lembro, isso era muito... você pega as auditorias, né? Eu acho que talvez mais ainda na minha época, a gente tinha muito aquele sentimento de turma. Né? Por quê? Porque a galera entrava junto e passava o pão que o diabo amassou junto. Né? Madrugada atrás de madrugada e não sei o quê. Isso, você passar por coisas junto, né, gera... Então, eu acho que uma coisa que a tecnologia ela vai impactar, mas não vai acabar, ela vai mudar a maneira como a gente, né, cria conexões, já mudou, né? Mas, ainda assim, relações são um colchão, um hedge muito importante para quando a gente passa por situações negativas. Volta até a questão das vendas. Eu costumo dizer que ficar velho tem pouquíssimas vantagens, mas uma delas é que você tem pessoas que querem teu bem. Se você plantou, né, bondade, né? Pode ter várias pessoas que querem que você morra, né? Mas se você vai construindo relações positivas, vai deixando impactos positivos por onde você passa, vão ter pessoas que vão querer teu bem, que vão querer te ajudar, eu vejo, cara, às vezes, que a pessoa quer vender um parecer para mim, ela quer, né? Você vê que genuinamente a pessoa fica feliz que está me ajudando a ter um trabalho legal. Isso aconteceu essa semana com um advogado sócio de um grande escritório que veio me procurar por um assunto. Era um assunto que eu realmente conheço demais, mas você via que ele estava genuinamente feliz. Que legal que eu vou poder, que eu estou trazendo esse assunto para você, que a gente vai poder trabalhar junto e tal. Cara, e isso, como eu disse, a tecnologia está mudando, né? A maneira, né? Os mais jovens têm dificuldade do olho no olho, né? É o que já vão dizendo até na própria relação, né, das pessoas quando querem interagir afetivamente, tá? A pessoa está acostumada a mandar mensagem, né, e tal. Não está acostumada àquele momento que você encontra a pessoa, tem que falar que, né, sente alguma coisa, ou que quer alguma coisa, que quer, né? Então, realmente tem, mas eu acho que relacionamentos fazem parte desse futuro, e vão ser muito importantes da perspectiva profissional. Agora, se a gente sair disso para a nossa discussão mais de carreira mesmo, mais de técnico, com toda a ressalva de que eu não sou um profissional, que hoje em dia tem a galera que é master coach de qualquer coisa, né? Eu não tenho formação profissional em carreiras, né? Eu posso contar um pouco da minha história e como que eu estou vendo para frente. Eu acho que, ao contrário do que
era a realidade quando eu comecei, em que você ainda via o futuro com uma certa estabilidade. Então, assim, eu vou seguir aqui nessa carreira, né, eu tenho uns passos e, em algum momento, eu paro de trabalhar. Hoje em dia, eu acho muito difícil você fazer esse prognóstico, porque é absolutamente imprevisível como que a tecnologia vai impactar as nossas carreiras. Eu já pensei nisso mesmo, mas eu sou parecerista. Pode ser que daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos, surja o algoritmo Scholar, e o algoritmo vai dar os pareceres. E se você tiver um parecer do algoritmo, vai valer mais do que qualquer acadêmico. E, de repente, da noite para o dia, eu estou sem trabalho. Ou então vou ter que... Então, o que eu acho é que quem está começando agora... E eu vejo isso muito, eu tenho 2 filhas, uma de 9 anos, mais velhinha, e uma de 2 para 3. E eu vejo isso muito na formação delas, em o que se está pensando para a Júlia e para a Amanda, né? Primeiro, você tem que formar competências, né? Você tem que ter a capacidade de adaptar esse momento agora. Você percebe claramente que algumas pessoas adaptaram melhor a mudança de mediação do que outras. Alguns professores desapareceram e não tem a relação necessária com idade. Pessoas, né, da minha faixa, ou mais ou menos, desapareceram, porque não adaptaram. Então, assim, a nossa capacidade de adaptar, né, as situações que vão acontecer. Então, acho que a certeza que a gente pode ter é um mundo daqui a 10 anos, e 10 anos talvez seja ultraconservador, não vai ser igual ao de hoje. 2031 não vai ser igual a 2021. O que vai ser 2031 não dá para saber. O que a gente pode fazer é se equipar, né, com o maior instrumental possível de armas, né, de materiais, né, de ferramentas para lidar com esse futuro. E aí, de novo, é o papel da faculdade, né, o papel de vocês, de todas as instituições de ensino, né, que é capacitar com múltiplos conhecimentos, eventualmente ter mais de uma formação, eventualmente ter formações completamente diferentes. Então, essa coisa que é muito século XX, né? Não, eu sou advogado, sou jurista. Eventualmente você vai depois pegar um Uber para dirigir. Se ainda puder dirigir o Uber, porque daqui a 10 anos já vai ser direção autônoma. Então, assim, a gente vai ter que ter, e aí talvez seja uma desvantagem em relação ao que eu fiz, porque eu pude estabelecer um plano, né? Porque, como eu disse, o meu mundo ele ainda era um mundo razoavelmente estável, né? Eu vivi até os 20 anos num mundo basicamente sem celular, era orelhão de ficha e recado. Chegava em casa, Sérgio André, fulano te ligou, Beltrano, não está em casa, não está em casa. Sabe-se lá onde está, uma hora chega, né? Então, assim, o que eu acho que quem está começando ou está num momento anterior de carreira pode fazer cara, você vê como eu fico pilhado com essas coisas mesmo. No outro dia eu falei, cara, será que contabilidade é mais estável do que o direito? Não a contabilidade, o procedimento, que também vai ser, em algum momento, detonada pela tecnologia, né? Já está sendo, em grande medida, mas a parte mais conceitual, consultiva, né? O IFRS é um padrão contábil muito aberto. Eu falei, cara, tem que fazer contábeis, né? E partir para esse lado. Uma área do direito que eu gosto bastante também, que tem alguma afinidade com tributário, é o penal. Mas, será que, de repente, eu não posso estudar penal? Eu mesmo hoje, veja, é difícil imaginar uma mudança que me atropele nesse momento, porque eu já estou chegando... Tem um estoque de trabalho aí para mim, né, cara? Se acabar com os tributos hoje, ainda tem um período e tal, tem um estoque. Né? Eu acho que eu consigo levar a vida até acontecer algo mais disruptivo. Mas, mesmo assim, eu fico pensando o que seria uma segunda via. Então, o que eu acho, e desculpa de novo, acho que foi o nosso primeiro bate-papo nessa linha aí, você já viu que eu falo demais, mas o que eu acho para frente
uma coisa que eu sinto muita falta, que é de entender a tecnologia. Eu penso demais nisso também. Falei, você quer fazer um negócio, fazer uma faculdade de ciência da computação, fazer um negócio assim. Acho que entender a tecnologia, porque é lamentável, talvez eu não consiga isso para mim, mas eu acho lamentável a gente viver num mundo que a gente não compreende. Eu não compreendo, né? Então, acho que entender melhor a tecnologia é certamente um plus e acho que vai dar um instrumental, né, para frente. Acho que ter mais de uma competência e estar disposto a dar uma guinada completa. Meu irmão é do marketing, fez comunicação social. E agora, cara, aos 40 anos, resolveu fazer psicologia, porque achou que, pode ser um negócio legal e tal. Eu acho que é isso mesmo, né? A pessoa com a mente do século XX, olha aí, um indeciso aos 40, não. É alguém que está no contexto do século XXI, é isso mesmo. É imaginar que, cara, eu vou eventualmente ter que mudar completamente o que eu faço. A gente tem que estar preparado e disposto a mudar completamente o que a gente faz. Daí, dentro da minha lógica, uma lógica de planejar, eu já olharia para se eu tivesse... Veja, no momento que eu estou hoje, eu faço isso. Se eu tivesse antes, eu faria isso com muito mais intensidade, de olhar e fazer, vem cá, se não for isso, é o quê? E o que eu tenho que começar a fazer já para esse plano B ser um plano B viável? E aí é um plano B que não é se eu vou estar na empresa ou vou estar... Não, um plano B totalmente diferente do que eu faço hoje. Como que eu faço para me viabilizar num plano B se eu precisar mudar completamente? Então, se eu puder resumir para frente o que eu acho cara, mantenha as pessoas que gostam de você perto de você, seja uma pessoa de quem as outras pessoas podem gostar, você não ganha nada sendo uma pessoa ruim, antipática, arrogante, e esteja sempre pronto para, de repente, mudar 180 graus e fazer uma coisa completamente diferente, porque pode ser, né, que esse mundo novo te exija isso em algum momento. Eu espero que não, porque às vezes as pessoas gostam, como eu gosto do que eu faço, mas pode ser que a vida demande isso de você em algum momento. Então, Felipe, cara, era isso. Eu, de novo, estou me desculpando toda hora. Desculpa se eu falei demais. A gente tinha programado aqui ser mais breve, mas e não falamos tudo, porque eu tive muito vai e vem nesses pouco mais de 20 anos de carreira aí, cara. Te agradeço o convite, torço para que, de alguma maneira, isso chegue, né, em pessoas que tenham interesse e que, né, de alguma maneira, encontrem alguma ajuda nessa nossa conversa aqui. Muito obrigado, cara. Ô, Sérgio, eu tenho certeza que a nossa conversa foi riquíssima, muito mais do que aquilo que a gente eventualmente combinou de conversar no início, antes de começarmos a gravar. Tenho certeza que será uma inspiração para muitas e muitas pessoas que hoje são indecisas, que hoje não vê até uma possibilidade de ter uma posição numa carreira, ou até para onde vão, né, com essas mudanças todas muito rápidas, a todo momento a gente tem que se reinventar. Eu gostaria de deixar já o convite para te ouvir mais, e também ouvir tuas considerações em assuntos técnicos. Nós vamos ter muito debate. Não sei se vai dar até o final do ano o tempo para a gente fazer novos encontros, mas tenho certeza que ano que vem nós vamos ter um movimento muito forte em termos de alterações legislativas na área tributária, e gostaria de contar contigo para os nossos eventos, continuar contando, porque tu já é, como se diz, né, móveis e utensílios do nosso Fórum Internacional de Tributação, e continuar te escutando, seja do ponto de vista pessoal, seja como um profissional conceituado que tu é. Muito obrigado, Sérgio, e espero esperamos poder contar contigo de novo em uma nova conversa. Com certeza, meu amigo, vai ser um prazer, cara. Muito obrigado, Sérgio. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, cara. Tchau. Tchau, tchau.